Olá, aqui é o Thiago Burigato, sejam todos bem-vindos a mais um Burigato News aqui no nosso canal. O de ontem, né, que foi o primeiro episódio, foi um sucesso, muitos de vocês gostaram, deixaram comentários, curtiram e tudo mais, né? Já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, sendo você novo ou nova aqui, para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, para que a gente enfrente tudo que está rolando no Brasil, né? E para que, de algum modo, a gente entenda que é isso que vocês querem ver e consigamos aqui trazer o melhor conteúdo e deixando vocês bem informados, né? E bom, então vamos lá, né? Esta notícia me apareceu, uma notícia de verdade, pra mim, meio chocante até, né? Porque, ó, por que 62% dos jovens brasileiros querem deixar o país? Então vejam que já a gente vai entender por que isso tá acontecendo. Eu já vou mostrar um vídeo pra vocês aqui, né? Mas antes, vamos ler esta notícia, porque é impressionante, porque vejam, né? Jovens que, de certo modo, muitas vezes estão muito mais ligados a pautas à esquerda e tudo mais, são mais... vejam, muitos dos jovens, eles são mais engajados politicamente, eles têm muitas vezes eles têm mais apreço pelo discurso revolucionário, né? Vejam, se esta galera está querendo sair do Brasil, é porque a coisa tá pior do que a gente imagina. E até tem um dado que já eu coloco aqui em relação a essa notícia, mas vamos primeiro ler, né, e entender um pouco mais o cenário aqui que se apresenta. Então vamos lá, ó, vamos lá. Uma pesquisa recente do Instituto Datafolha, então imagina, né? Então, seja, é bem provável que a coisa seja um pouquinho pior, né? Colocou em evidência um dado que chama a atenção. 62% dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos disseram que deixariam o país se tivessem oportunidade. Esse índice representa cerca de 19 milhões de pessoas, o equivalente, segundo o levantamento, à população de um estado inteiro como Minas Gerais. Cara, 19 milhões de pessoas é gente demais, é gente demais mesmo, né? E ainda mais, tomando em consideração que é muito provável que seja muito mais, né? E na verdade é muito mais, vocês vão ver, ó. Vamos lá. Mas esse número não aparece isolado. Entre adultos, 16 anos ou mais, a proporção, também é relevante. 43% afirmaram que sairiam do Brasil se pudessem. E entre pessoas com ensino superior completo, esse desejo alcança 56%, cara, é muita gente. Portanto, estamos diante de um fenômeno mais amplo, embora mais agudo entre os mais jovens, né? Então, ou seja, é muito louco, porque é pior para os mais jovens. É claro que tem toda aquela ideia de que o adulto ele se acomoda, não gosta muito de mudança, né, também. Mas vejam que, de certo modo, vejam, se o país está tão bem assim, né? Se o jovem está sendo governado por um governo de fato que ele gosta, que ele se identifica, né? É provável que ele queira sair. Bom, então alguma coisa está errada. Já a gente vai até entender o que pode ser que esteja errado aí, né? Vamos lá. As motivações do cenário. Vários fatores são apontados como explicativos desta vontade de migrar ou buscar oportunidades no exterior. Então, primeiro, perspectivas econômicas de emprego. O Brasil passou por uma forte recessão entre 2014 e 2016, seguida por crescimento muito modesto. Jovens são especialmente vulneráveis a esse tipo de cenário. Por exemplo, pesquisas mostram que a desocupação entre jovens de 15 a 29 anos saltou de 49 para 56 durante a pandemia. Então, ou seja, a molecada não consegue emprego, né? Tudo bem, é um problema um pouco mais complexo, né? Mas assim, entendam, é evidente que um país que não consegue empregar a sua população, bom, não vai se dar bem, né? Frustração com expectativas. Então, conforme aponta o economista Flávio Comin, o Brasil de 2010 promoveu expectativas de que nosso país seria diferente. O tombo foi maior quando se descobriu que não estávamos tão bem quanto se dizia, né? E a gente vê, evidentemente, as coisas piorando. Cara, hoje mesmo, né? Eu estava vendo uma outra notícia que é o vice-presidente governador, o vice-presidente, o Alckmin, né, o Lula com o chuchu lá, tava falando que pela primeira vez na história teria uma inflação menor e tal. E o que eu acho bizarro é que essa inflação é só ali, né, que ela parece menor, né? Porque eu não sei vocês, eu vou no mercado, é impressionante. Eu não sei se eu não consigo achar um mercado que essa inflação boa, né, essa inflação baixa está. Porque você não é, assim, veja, não é possível que nós tenhamos vivido para tomar café, onde o café está mais de R$60 o quilo, né? Uma coisa que assim é bizarra, né? Esses dias eu peguei um café em promoção. A promoção que eu peguei era pagar R$10 a mais do que eu pagava antes, né? Então não sei onde é que está essa inflação. Então é óbvio que tudo isso, evidentemente, também afasta as pessoas. Você vai vendo, vejam, até como eu falei em um outro estudo de caso, não no Burigato mesmo, mas um estudo de caso que a gente vai continuar também, né? Vejam. O que você sempre tem que avaliar não são os dados mostrados, não é o imposto retirado necessariamente, mas é o poder de aquisição que você tem. Porque o que acontece? Se eu tiro um imposto de um lugar, mas boto em outro lugar, o seu poder de aquisição vai continuar o mesmo. Então, na verdade, é aquela coisa feita pro inglês ver, né? Então tome muito cuidado com isso. E é óbvio que as pessoas vão sentindo, é óbvio que as pessoas, mesmo que até, não, eu acho que o governo tá bom. Mas e o mercado? Pô, tá uma merda. Eu não consigo ouvir até hoje eu não ouvi uma pessoa que fala, não, pô, os preços estão bons.
Eu não vi. Não sei vocês, me deixe saber nos comentários. E até me deixe saber, você deixaria o Brasil se você pudesse? Né? É um bom modo também da gente ver, enfim, né? O que está rolando. Então, ó, facilidade de mobilidade internacional. Hoje em dia, para muitos jovens, mudar de país ficou mais acessível. Cara, não sei como, né? Mas seja por intercâmbio. Veja, intercâmbio, residência ou por visto, você não está mudando de país, né? Está fazendo no máximo uma viagenzinha ali, né? Então, eu acho que esse é um fator que não devemos levar em consideração. Porque mudar de país não é tão fácil assim, não. E buscar por qualidade de vida, segurança, educação, oportunidades. Cara, e aqui é óbvio, né? Vejam, quantas notícias não apareceram. Cara, uma notícia que é ainda mais chocante que apareceu recentemente é de que o país, assim, mais de 60% da população está sob julgo do tráfico. Né? Então vejam, assim, é uma coisa que a gente relata, né? Ou melhor dizendo, para as pessoas que moram, vejam, algumas pessoas, né, que eu conheço já se mudaram aqui do Brasil, e cara, é impressionante o quanto a primeira coisa que as pessoas falam quando saem daqui, né, é que lá, primeiro, é um lugar mais limpo e mais seguro. As pessoas não têm medo de ficar com o celular na mão à noite, as pessoas não ficam pensando se, nossa, deixa eu buscar um negocinho ali no mercado, elas não ficam pensando em tom de tipo, puta, mas será que eu vou morrer? Como é aqui no Brasil, evidentemente, ou seja, você sai de casa, cara, a sensação de insegurança, ela é absurda. E sabe o que é mais bizarro? É que a gente vive um ponto no Brasil onde não só nós somos assaltados a qualquer momento, né, mas como também este assalto é culpa nossa. Mas porra, também, você vai querer sair à noite? Né? Ou você vai querer sair assim? Porra, mas você vai ficar dando mole com o celular na mão? Então, olha o nível da coisa que nós estamos vivendo. É de fato uma inversão da realidade. Né? Então, embora não detalhado em todos os itens da pesquisa, os veículos que cobriram o levantamento citam preocupações com segurança, perspectivas de futuro, emprego e condição de vida como motores de desejo de mudança. E cara, veja, sabe o que é mais bizarro? É que esta notícia, pelo que eu estava apurando, ela é um compilado de notícias de 2018. Quando você abre aqui, ó, por exemplo, você vê aqui, vejam, a notícia da Veja, né, que pega exatamente estes dados, essa notícia ela foi de ontem mesmo, tá? 20 de outubro de 2025. Agora, ela está pegando aqui, eita cacete, quanto, né? Vamos lá, ó, é de 17 de junho de 2018. Então, ou seja, antes de todo este caos que nós estamos vivendo. Então, imagine hoje, né, com toda a perseguição, com tudo que está acontecendo no Brasil, qual será o percentual real disso? Né? E aí o que está em jogo? Aí aquelas coisas óbvias, né? Fuga de talentos, força de trabalho e demografia, né? Confiança nas instituições e no futuro. Então, ou seja, aqui é um ponto importante, cara. Aqui, na verdade, não é só as pessoas deixando o país, mas é não vindo para cá. Então, quando você não tem uma instituição, por exemplo, jurídica, quando você não tem uma estabilidade jurídica, quando você não sabe se você fazer negócios dentro de um país é seguro, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você não vai. Você é idiota? Pô, a gente torce, ou a gente espera que ninguém seja, ou pelo menos ninguém seja tão intencionalmente, né? E aí este é o cenário. Então, ó, quando os jovens não acreditam que ficar no país lhes dará boas oportunidades, diminui-se o vínculo de cidadania, engajamento social e expectativas de contribuição. Isso tem impacto tanto social quanto econômico. E políticas públicas, né? Ou seja, especialistas afirmam que não basta apenas esperar que o mercado resolva. São necessárias políticas que criem canais de conexão com jovens, promovam oportunidades, demonstrem que investir no Brasil vale a pena. Uma outra coisa que eu acho que, sei lá, num país onde um imposto é criado a um mês e meio, a cada um mês e meio, né? Também não me parece ser algo atrativo, né? Então, aqui, aí, enfim, né, aquela coisa, melhoria, aí, o que a gente pode para melhoria do mercado, fortalecimento da segurança jurídica, tudo aquilo que é evidente, mas que é óbvio que não é feito por dois motivos, né? Vamos lá, por algumas possibilidades, vejam, infelizmente, é uma coisa que eu já expliquei em outros casos, né? Entendam, o Estado ele só se fortalece com uma sociedade fraca, não acontece o contrário. O que eu estou querendo dizer aqui? Vejam, quanto menos você depende do Estado, é óbvio que menos forte ele é. Isso é evidente. Né? Então, ou seja, vamos lá, será que eu de fato gostaria de, como governante, né, fazer com que as pessoas que estejam ali nos programas sociais, elas criassem pernas, saíssem dos programas sociais para que elas vivessem melhor e aí elas não dependessem de mim? Bom, fica questionamento aí, vocês tomem a decisão de vocês. Mas eu acho que é evidente que o Estado moderno, principalmente neste formato, ele é uma coisa que não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, ó, a conclusão que se pode extrair desse levantamento do Datafolha é que esse desejo de sair do país para muitos jovens não nasce apenas da aventura, né? E é uma resposta lógica a um conjunto de dificuldades, falta de perspectiva, a sensação de que o sonho está mais além mar, as oportunidades menos no país de origem. Então, se 62% dos jovens entre 16 e 24 anos afirmam que sairiam se pudessem, trata-se de um dado que se sinaliza alerta para o país, para os gestores públicos, para o mercado de trabalho e para a sociedade como um todo, pois mais do que números, estamos falando de vidas, trajetórias, energia, tal. Né? Então,
para os jovens que ficam, porém, também há um grande ponto de partida. Identificar onde estão as oportunidades, como se preparar para esse mundo globalizado e, ao mesmo tempo, como construir ou reconstruir vínculo com o país de modo a transformá-lo em um lugar de permanência e não apenas de passagem. E aí, cara, vocês de fato têm vontade de sair do Brasil? Me deixe saber nos comentários. Mas se você tem, calma, tem uma solução aqui, porque eu não sabia, né? Mas eu, sei lá, faz muitos anos que eu não assisto uma novela da Globo, mas vejam isso aqui, deixa eu até pôr o meu fone para não afetar aqui. Bom, acho que não precisa, vou mutar meu microfone, mas olha só, a Globo. É que a gente não assiste Globo, talvez, né? Mas a Globo, ela disse que é uma loucura eu querer sair do Brasil, ou você querer sair do Brasil, né? Por quê? Porque vejam o que esta voz da sabedoria tem para nos dizer. Corrupção, e a gente pensa assim, será que isso afetou alguém diretamente? Será que fez mal a alguém? Não, então não é corrupção. Mas não é assim, né? Olha, meu filho, eu tinha ouvido falando bastante. É tanta verdade nessa cena, cara. É tanta verdade, é algo tão genuíno. Que assim, chega a emocionar, né? Eu imagino que vocês estejam emocionados agora. Não duvido nem um pouco. Vocês devem estar assim, caraca, velho, que orgulho de ser brasileiro, né? Olha, pra concluir, né? Evidentemente, falando um pouco sério aqui, né? Que o tema é, de fato, um desastre, né? Cara, tirando o fato de que isto é evidentemente uma propaganda, encomendada ou não, tomem a decisão de vocês. Mas, afinal de contas, a Globo hoje é, evidentemente, um dos maiores braços do regime, do governo e tudo mais, né? Pagam isso. Tem até alguém que acho que printou aqui, né? Sob Lula, o Globo recebe mais da Segundo que 4 anos de Bolsonaro. Bom, aí vocês definam, né? Ponto é que, evidentemente, o Brasil ele não é qualquer coisa. O Brasil é um tremendo de um país, a par da comida, evidentemente. O Brasil, se eu não me engano, ele alimenta o quê? 1/4 do mundo? Eu acho que é isso, né? Se eu não estou enganado. Agora, aquele negócio de exportar cinema, tecnologia, puta, aí você tá de sacanagem, né, cara? O Brasil é um país absolutamente atrasado, infelizmente, com uma série de entraves. Vejam o quão difícil é a tecnologia sair daqui. Vejam, vocês acham que é aleatório? E um ponto, né, claro, que eles colocaram justamente no momento de discurso de soberania, é óbvio que eles vão colocar que nos Estados Unidos, imagina se você quebrar uma perna, você não tem o que fazer, né? Ou seja, você paga $400 numa ambulância. Veja, não estou nem tirando aqui de fato a dificuldade que você possa ter ali, né? Mas agora você tecer estes elogios ao Brasil e você ignorar tudo que os Estados Unidos conquistou, tendo em vista que os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica e bélica do mundo, né? É óbvio que você está tergiversando sobre os dados. É óbvio que você está, na verdade, tentando montar uma narrativa, afinal de contas o Lula já falou isso, né? Vejam que para tudo que está acontecendo no Brasil hoje, só depende da narrativa correta. Talvez o Maduro tenha que ter aprendido isso com o Lula, né? Não sei se conseguiu aprender, porque parece que está sob risco agora, né? Ponto é que o país, Brasil, infelizmente, está mais do que sob risco. E a população está querendo meter o pé daqui. E aí, você é alguém deste grupo? Me deixe saber nos comentários, curtam, compartilhe este Burigato News e vejo vocês nos próximos estudos de caso, Burigato News, enfim, quadros aqui do nosso canal. Se inscrevam também e até a próxima.